Bom dia, povo de Deus, seja bem-vindo a mais uma jornada de lições. Estamos aqui nessa quarta-feira para mais uma vez meditarmos na palavra de Deus. E você é o meu convidado, minha convidada para fazer parte desse povo lindo que ama a palavra do Senhor. E Deus sempre tem uma palavra para o meu, para o seu, para o nosso coração. Então, nessa quarta, antes de nós começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esta mensagem, que quando você compartilha, o YouTube entende que ela é relevante. E assim você me ajuda a abençoar mais pessoas, combinado? Bora lá então para abençoar as pessoas. Então não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal, combinado? Então vamos para a nossa meditação desta quarta-feira. E nessa quarta-feira o Senhor tem uma palavra para o nosso coração. E esta palavra está em 1 Pedro capítulo 5, vamos ler do versículo 6 até o versículo 8, vamos lá? Diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Olha que coisa mais maravilhosa a palavra de Deus, né? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Ou seja, o versículo ele é bem objetivo. Aqui não está falando de que alguém vai te humilhar ou que Deus vai te humilhar. Mas aqui o versículo está nos levando a nós nos humilharmos perante o Senhor, que Ele vai nos exaltar. Então a nossa humilhação, para quem nós temos que nos humilhar? Para Deus, sempre para Deus. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre humildade, sobre nos humilharmos, sobre nos sujeitarmos à vontade do Senhor, combinado? Então vamos lá, nós vemos aqui também no versículo que fala que o inimigo ele anda ao nosso derredor, bramando como, não que ele é o leão, mas ele brama como leão, buscando uma oportunidade para tragar. Então que nessa jornada de hoje nós possamos nos humilhar perante o Senhor, para que o Senhor no tempo oportuno, no tempo certo, venha o quê? Venha nos fortalecer e nos exaltar da maneira certa. Então vamos lá, eu gostaria de falar sobre humilhação, né? E humilhar fala sobre se sujeitar, submeter, subordinar, ou seja, para quem você tem se humilhado, para quem você tem se sujeitado, se submetido, se subordinado. Muitas vezes nós nos humilhamos para as pessoas, muitas vezes nós nos submetemos às pessoas e nos subordinamos a ela, mas a palavra nos orienta a nós estarmos subordinados a Deus, e muitas vezes também nós estamos subordinados aos nossos desejos, às nossas vontades, né? A nossa força, não, eu vou, eu faço, eu aconteço, não, precisamos estar subordinados debaixo da potente mão de Deus. Eu quero estar lendo também com vocês hoje algumas passagens do livro Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer, que eu gosto muito, li várias vezes esse livro, e ele tem muitas coisas maravilhosas, e ontem, lendo novamente, né, veio algumas frases sobre humildade que eu achei muito interessante nós estarmos comentando aqui no canal, e eu quero compartilhar com vocês. E uma delas é que o homem humilde espera pacientemente na verdade, ou seja, o homem que é humilde, ele espera no Senhor, né? E não se move na força da sua própria carne. O humilde, ele sabe esperar. O humilde, ele não é precipitado. E quantas coisas nós evitaríamos e seriam evitadas se simplesmente nós esperássemos em Deus, não é verdade? Então, na meditação dessa jornada de hoje, o que eu quero te levar é que você se humilhe perante a mão do Senhor, debaixo da potente mão de Deus, e que eu e você, que nós venhamos a entender que a humildade nos torna pacientes, que a humildade não nos deixa sermos o quê? Apressados, afoitos, querendo resolver com as nossas próprias mãos. Outra coisa que eu vi aqui também que eu achei muito interessante no livro dela, diz assim, ó: o homem orgulhoso corre na força da sua própria carne e tenta fazer as coisas acontecerem no seu tempo. O orgulhoso diz: estou pronto agora. Olha que interessante, né? Quando nós temos essa atitude, mostra que nós temos orgulho no nosso coração. Por quê? Porque nós achamos que já estamos prontos, que já podemos resolver, que já podemos fazer, que todas as coisas estão no nosso controle, como se o mundo girasse ao nosso redor. Não, não é assim que funciona. A verdade é que o humilde, ele espera, ele não toma atitude precipitada, mas ele aguarda no Senhor. Então eu quero frisar bastante nessa jornada de hoje, para que o Senhor trate
no nosso coração não somente a humildade, mas a humildade e a paciência. Precisamos ser pacientes e esperar no Senhor. Por quê? Porque o orgulho mostra que nós não somos pacientes e que nós não somos humildes. Olha o que eu achei interessante aqui também no livro que ela diz, ó. Há multidões de cristãos infelizes, vazios no mundo, simplesmente porque eles estão tentando fazer alguma coisa acontecer, em vez de esperar pacientemente que Deus faça com que as coisas aconteçam em seu próprio tempo e de sua própria maneira. Olha só, isso daqui é uma realidade. Muitos cristãos, muitos de nós estamos infelizes, estamos impacientes. Por quê? Porque querem resolver com as suas próprias forças, com as forças das suas mãos, do seu braço, não é verdade? E quer que as coisas aconteçam a seu tempo, quando na verdade nós precisamos permitir que Deus faça no tempo dele e esperar pacientemente. E muito fala-se sobre paciência, muito se fala sobre esperar em Deus, mas pouco nós praticamos. Então que nessa jornada de hoje, nessa quarta-feira, né, nesse começo aí de janeiro, o Senhor possa tratar em nós essa impaciência, esse orgulho. Por quê? Porque infelizmente quando não somos pacientes, somos orgulhosos. Olha o que diz aqui também, quando você estiver tentando esperar em Deus, o diabo vai aprisionar sua mente. Por quê? Porque ele vai falar assim para você, ó, você precisa fazer alguma coisa, você não pode ficar de braços cruzados. Até quando você vai esperar? Vai lá, fala, grita, fala, esperneia. Não é assim que nós cristãos precisamos agir. Por quê? Porque se nós quisermos esperar em Deus para que no tempo certo o Senhor venha nos exaltar, não é dessa forma que nós temos que fazer, não é de uma forma impaciente, não é dando lugar a tantos pensamentos, que esses pensamentos nos levem a agir de forma desordenada. Porque você já parou para pensar que de tanto nós pensarmos, que temos que fazer alguma coisa, que temos que agir da nossa maneira, nós muitas vezes agimos de forma desordenada e depois vem as consequências. Então o inimigo, ele quer aprisionar a minha e a sua mente, falando assim, olha, vai lá, faça alguma coisa, fale, você precisa falar. Não, você não precisa falar. Lá em Lamentações fala assim, como é bom você esperar a salvação do Senhor em silêncio. Então nós precisamos aprender com o Espírito Santo a sermos pacientes. Amém, meus queridos? Então, não é fácil esperar, é uma batalha, né? Para o nosso ego, para o nosso eu, para o nosso orgulho, mas nós precisamos aprender com Deus. Então, vamos lá. Num livro bem próximo aqui, né? Ao livro que nós lemos agora, de 1 Pedro, está Tiago. E Tiago também nos orienta a tomarmos boas decisões e a nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus. Tiago, capítulo 4, versículos 6, o 7 e o 10, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E o versículo 10 diz assim, humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Olha que coisa linda, a mesma palavra, a mesma instrução e a mesma direção para nós nessa jornada de lições de hoje. Humilhai-vos, sujeitai-vos. Lembra que nós falamos que humilhar é se sujeitar? E aqui ele está falando se sujeite a Deus. Então que nós não venhamos a nos sujeitar ao nosso ego, ao nosso eu. Será que eu e você, será que nós somos humildes ou orgulhosos? Para saber se nós somos humildes ou orgulhosos, o que o orgulho diz? Vamos lá. Aqui na página 273 diz assim, ó, o homem orgulhoso diz, por favor, não me faça esperar por nada, mereço tudo imediatamente. Será que não é assim que muitos de nós nos comportamos muitas vezes? Eu não quero esperar, eu estou pronto agora, eu não preciso esperar. O orgulhoso, ele age desta forma. Se estamos tendo esse tipo de comportamento, mostra que somos orgulhosos. Por quê? Porque não queremos esperar. Mas e o humilde? Como que o humilde reage? O humilde diz assim, a humildade diz, Deus sabe o melhor e ele não se atrasará. Então, o humilde entende que precisa esperar em Deus e que Deus de forma alguma atrasa. Então, para sabermos se somos humildes ou orgulhosos, a resposta se encontra em nós, em mim, em você, não é verdade? Porque como agimos diante dos enfrentamentos, dirá o que somos. Então, o seu comportamento dirá se você é orgulhoso
ou se você é humilde. Então que nessa jornada de hoje, durante este dia, que o teu comportamento possa te dizer o que você é, o que eu sou e o que nós somos. Se nós podemos dizer que esperamos em Deus e confiamos nele, ou se nós vamos agir com a força do nosso braço. Amém? Então Deus te abençoe e fica por aqui a nossa jornada de hoje. Muitas vezes não é aquilo que nós gostaríamos de ouvir, mas é o que é necessário. Então que você guarde esta palavra, que você abrace ela e que você aguarde e espere pacientemente em Deus, se humilhando diante do Senhor, porque no tempo certo Ele vai te exaltar. Amém? Deus te abençoe e fique por aqui a nossa jornada de lições e eu te espero amanhã para mais um momento gostoso da palavra do Senhor. Até a nossa próxima jornada.